Exercício 5 de eletrodinâmica. Nós temos alguns elementos no circuito, um gerador de 18 volts, um resistor de 2 ohms, um resistor de 1 ohm e um gerador de 6 volts. A pergunta seria qual a corrente total e, num segundo momento, qual seria a diferença de potencial de A até B. Primeiro, temos que definir o ponto de origem das correntes. Note que nós temos apenas dois geradores, em que este apresenta o maior valor, portanto é daqui que vai nascer os elétrons escorregando pelo circuito, do ponto mais alto em potencial. Então aqui nasce nossa corrente elétrica. A partir daqui, vamos descrever como o circuito vai funcionar. Entrando sempre positivo no resistor, saindo negativo, a corrente passa por esse resistor, entra num segundo resistor, entrando pelo lado positivo, saindo pelo negativo, e nesse caso, entrando no lado positivo desse gerador de 6 e retomando todo o trajeto, chegando ao ponto negativo do meu primeiro gerador. Com este ciclo completo, começando a partir da saída do meu gerador, nós temos positivo 2 vezes a corrente I, positivo 1 vezes a corrente I, positivo 6, gerador, negativo 18, que seria a origem ou ponto de entrada nesse gerador, que foi de onde surgiram os elétrons. Ele começa aqui no negativo. Com isso, fechando um ciclo, nós podemos igualar a zero e efetuar o cálculo agora, determinando a corrente 3I menos 12 é igual a zero. Portanto, 3I é igual a 12 e o meu I vale 4 amperes. Essa é a corrente total do circuito. Agora que nós temos a corrente, nós podemos calcular qualquer diferença de potencial. O texto menciona a diferença de potencial de A até B. Então vamos ao caminho. Partindo de A, nós passamos pelo positivo 1 vezes a corrente que eu acabei de achar, 4, entra no positivo 6 volts e finaliza no ponto B. Essa seria a diferença de potencial, 4 vezes 1, 4, mais 6. Isso equivale, então, a 10 volts. Essa seria a tensão na diferença de potencial de A até B.